Olá, boa noite a todos e todos. Creio que já estamos ao vivo. Eu sou Luiz Quequia, da Ação Revolucionária Comunista, e vamos começar mais uma das nossas análises marxistas. Já quero deixar aqui uma boa noite para os camaradas que estão aqui na área de comentários, no chat, né? O Roberto, camarada Luiz Sérgio. Boa noite, camaradas. Espero que seja tudo bem com vocês. Camarada Roberto, até escrevendo, estou de volta. Que bom, Roberto, que bom, fico feliz. Espero que esteja tudo bem contigo. Bom, hoje a gente vai abordar o tema da cultura, né? Em face dessas polêmicas entre. Até tive que anotar o nome do rapaz, porque eu não conhecia, Gustavo Lima. Acho que é isso, né? O Gustavo Lima e a Anitta todos os temas aí, os debates que apareceram em função dos contratos milionários desse rapaz, né? Mas é óbvio que a gente não vai falar deles, evidentemente, dos indivíduos. Vamos fazer um debate aprofundado sobre a questão da cultura no país, porque ele é muito importante. Mas antes de entrar no tema da análise marxista, eu gostaria muito de fazer um comentário, um breve comentário, a um comentário de uma das camaradas que nos acompanha, a Carolina, camarada Carolina Vieira, se eu não me engano, que fez um comentário muito bacana no vídeo da semana passada. E ela disse que não pôde acompanhar ao vivo, né? Estava ali estudando, mas que assistiu depois a, a filmagem e fez um comentário, né, no vídeo muito interessante e que eu acredito que seria importante abordar o que ela colocou, né? Porque eu acho que ela colocou com muita propriedade, muito entendimento o tema, né, sobre por que não votamos no Lula, e ela defende o voto no Lula, lógico, com o direito dela, né, apresentando uma reflexão muito interessante. E eu acho que é bacana, né, porque ela colocou um ponto que talvez a gente não tenha abordado na semana passada e que eu acho que que deve ser destacado, né, que ela colocou, né, de que o risco que é falar que não vai votar no Lula nesse momento, que podendo provocar, inclusive, que pessoas indecisas acabem votando no Bolsonaro. É uma preocupação legítima, né? Acho que todas as preocupações são legítimas, algumas talvez mais legítimas que as outras, mas quando são sinceras, elas têm seu lugar no mundo. E eu acho que isso é interessante porque muitas pessoas acreditam nisso, né? E de que pessoas indecisas, ao ver alguém dizendo que não vai votar no Lula, optam por votar no Bolsonaro. Eu acho que tem dois pontos aí que são importantes. O primeiro, né, de que essa caixinha nossa aqui da internet, né, dos vídeos do YouTube, enfim, eles não podem ser vistos como todos da mesma forma, né? Um debate que tem feito é até que ponto as falas do Ciro Gomes não criem votos no Bolsonaro. Talvez o Ciro Gomes crie votos no Bolsonaro, né? Porque o Ciro Gomes está falando com uma margem de pessoas que tem um determinado posicionamento, um determinado não posicionamento político, que é em si um posicionamento, né? Um não entendimento, que é em si uma forma de entender a política. Nós da RC temos muito pé no chão, né? A gente tem muita noção da nossa dimensão no mundo. E quando eu falo nossa, não só da RC, do movimento comunista no Brasil, né? De que o movimento comunista no Brasil ele é um movimento pequeno hoje, né? Lamentavelmente, processos históricos aconteceram conosco, né, na história do Brasil ao longo do século XX, e a gente pode até fazer um vídeo específico sobre isso, talvez seja importante, mas o momento atual do movimento comunista pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu acho que ele é acertado. É o momento de falarmos para nós mesmos, né? Eu vejo muita gente falando assim, mas vocês falam só entre vocês. Sim, né? É preciso que a gente fale entre nós mesmo. É preciso que a gente dialogue entre nós. Porque parte do problema, né, que é o tamanho do movimento comunista no Brasil hoje, talvez passe, eu acredito que passe, por não dialogarmos entre nós, né? Hoje o movimento comunista é dividido em diversos agrupamentos, né? Diversos partidos, diversas uniões de partidos. E isso é muito ruim,
né? Ao mesmo tempo isso é muito bom, porque cria uma diversidade de ideias, cria uma diversidade de leituras e de interpretações, mas, ao mesmo tempo, em momentos em que é necessário acionar politicamente essas organizações para que elas tomem a frente dos grandes debates, elas não conseguem superar essas separações, né? Essas separações deviam ser táticas, deviam ser de momento, elas perdem força, elas acabam se tornando impeditivo quando a unidade precisa ser chamada, né? Precisa ocorrer de fato. Então, não acredito que uma organização de esquerda, uma organização revolucionária mesmo, né? Se apresenta como não eleitora do Lula no primeiro turno, não me parece que ela cria ela participe desse problema. Se ela conseguir tirar um voto do Lula, não creio que ela vai tirar uma grande quantidade de votos, né? Mas eu não creio que uma pessoa que vai parar nesse momento para ouvir uma organização revolucionária, ou que não seja uma pessoa já de espírito revolucionário, ou que seja uma pessoa que não tem esse espírito, mas que o está formando, não creio que ela vai virar um voto para o Bolsonaro. A gente está falando de questões muito mais sensíveis, que vai entrar no nosso assunto mesmo, são questões culturais também. Então, não. Talvez essas eleições que estamos vivendo hoje, né, esse período eleitoral que estamos vivendo, ele é muito profundo, ele é muito complexo em todas as suas possibilidades, múltiplas possibilidades de enfrentamentos, de desenvolvimentos, de progressões, etc. Né? Então, não me parece que alguém da esquerda, né, alguém revolucionário, se colocando como não eleitor do Lula no primeiro turno, crie problemas de virar voto para o Bolsonaro. Isso me parece uma narrativa que tem sido construída, mas não me parece ser condizente com a verdade. Né? Alguém que pare para ouvir, alguém que não é revolucionário, alguém que ainda não está imbuído desse espírito, uma pessoa ainda envolvida no senso comum, me parece que ela não vai parar para ouvir o vídeo da RC, e se parar, que é o que nós queremos, ela vai ouvir, né? Ela não vai ouvir só metade da informação. A disposição que uma pessoa, né, que ainda não está inteiramente ligada ao movimento revolucionário, essa disposição que ela precisa ter para ouvir um vídeo como o nosso, certamente vai fazer com que ela ouça até o final. E talvez ela vá um pouco mais para a esquerda nas suas considerações, mesmo que não abandone o voto no Lula no primeiro turno. Né? A gente tem muita consciência de que esses vídeos estão chegando para as pessoas nesse momento que tem um posicionamento mais marcado, né? E talvez muito pouco para as pessoas que ainda não tenham esse posicionamento mais definido, mas mesmo assim, repito, se a pessoa for ouvir, ela vai ouvir até o final, eu acredito. Mas respeito muito a sua opinião, camarada Carolina, muito bacana tê-la como uma das pessoas que nos acompanha. Não sei se você está ouvindo agora, se vai ouvir depois, mas você foi tão gentil, tão honesta e tão fraterna no seu comentário que eu acho que você essa noite merece muito esse comentário que a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Agradeço demais o fato de você nos acompanhar, viu? Seja sempre bem-vindo a hora que quiser. Bom, o Roberto coloca aqui até a informação, né, que segundo o Datafolha, 49% dos brasileiros não se identificam como de esquerda, mas eles colocam como esquerda PCdoB, PSOL, PT e até a Rede, mas os comunistas revolucionários são pouquíssimos. E o camarada Paulo coloca interessante, pois sempre temos que explicar a diferença entre comunistas e petistas. Talvez até por essa explicação passam aí para Lula como algum conforto, acho que é isso que estava escrito aqui, né? Tem uma letrinha diferente, deve ser isso. Bom, vamos ao tema de hoje. A questão da cultura, que eu acho que também vai passar um pouco sobre o que a gente está falando, né? Sobre esse comentário de abertura, né? A percepção de mundo das pessoas. E eu vou começar com uma notícia interessante que eu acabei de ler, né? De uma cidade chamada Teolândia, na Bahia. Estava previsto agora para amanhã, né? Dia 5, a festa, se não me engano é isso mesmo, a festa da banana, para a qual foram destinados 2 milhões de reais e que esse cantor, o Gustavo Lima, se não me engano o nome, iria cantar com um cachê com um pouquinho mais do que 700 mil reais.
Com esse bafafá todo, né, com toda essa situação que foi criada, a justiça proibiu a festa, né, inclusive dizendo que a empresa de energia elétrica tinha a obrigação de cortar a energia caso se tentasse realizar esse evento. E aí, no primeiro momento, todo mundo achou isso muito bacana. Olha só, né, a justiça, né, lutando contra essa loucura dos shows, mas a população ficou horrorizada com a proibição. É importante destacar que a cidade acabou de passar por 2 enchentes, está ali com uma questão de calamidade pública, né, com dificuldades econômicas por conta disso. E aí, quando você vai ouvir o porquê, né, quando se lê a matéria, por que as pessoas ficaram horrorizadas com a proibição, não é porque elas queriam um show do Gustavo Lima necessariamente, né? A prefeita disse que sim, a prefeita da cidade disse que o sonho dela era conhecer esse artista, mas o povo tinha investido muito dinheiro alugando, construindo barraca, porque eles iam vender produtos, alimentos, enfim, pessoas comuns, né, que investiram dinheiro para comprar uma carne para vender churrasco, cerveja, e as pessoas não sabem como é que elas vão lidar com esse prejuízo, porque a justiça proibiu esse show e as pessoas estavam precisando desse show para fazer esse caixa, fazer esse dinheiro, fazer esse processo de vender seus produtos ali, e elas não sabem como lidar com isso. E aí você pode estar pensando, nossa, mas a RC está defendendo o show do Gustavo Lima? De forma alguma. Mas a gente começa apresentando isso para dizer que a coisa é muito mais complexa, muito, mas muito mais complexa do que essa ideia que está posta agora, dizendo que quem é de esquerda defende Lei Rouanet e quem é de direita defende o fim da Lei Rouanet. Ou defende uma Lei Rouanet alterada, como o Bolsonaro fala, né? Primeiro, os artistas revolucionários, não estou dizendo os artistas de esquerda liberal, os artistas revolucionários, na sua grande maioria, também são completamente contra a Lei Rouanet. Eu sou artista, já falei aqui diversas vezes, né, que eu sou um historiador de formação, minha atividade é na pesquisa histórica, mas de ofício eu sou dramaturgo e diretor de teatro, trabalho no grupo de teatro que surgiu no ano de 2000, né, vamos aí para 22 anos de grupo de teatro, trabalho no mesmo grupo, né, comecei a fazer teatro em 1990, eu sou profundamente contra a Lei Rouanet, né? Profundamente, mas visceralmente contra a Lei Rouanet. E a gente vai discutir um pouco isso, porque algo que não se está sendo, algo que não é colocado no debate sobre cultura atualmente no Brasil, e está mantendo esse debate muito na superfície, né? O que não se coloca é que a cultura também é atravessada por luta de classes. E um debate sobre a cultura só vai ser um debate adequado se ele for feito sob a perspectiva da luta de classes. E isso tem muito mais a ver com qualquer uma das pessoas do que quase qualquer outro assunto, né? A nossa vida é muito mais impactada pela cultura do que a gente imagina. Primeiro ponto, né? Então, que eu acho que é preciso colocar, que é separar uma ideia de cultura de arte. Muitas vezes a gente está falando de cinema e falando cultura, o cinema, a pintura é cultura. As artes fazem parte da cultura, mas nem tudo que é cultura é arte. Né? A cultura é um campo muito mais vasto, onde a arte está localizada. Então, para a gente poder falar sobre cultura e luta de classes no Brasil, eu vou só fazer rapidamente, sem querer ser muito professoral, uma pequena abordagem sobre o que é cultura de fato. Né? Vou pegar, existem várias teorias, vou pegar uma que eu acho que é muito interessante, do Raymond Williams, que foi um grande estudioso da cultura, né? Um marxista galês, fantástico, né? E o Raymond Williams trabalha com a ideia de cultura comum, então ele vai dizer o seguinte, né? A cultura, ela é esse acúmulo, né, das experiências coletivas, das práticas coletivas, das tradições, né, que vão se acumulando, né, que vão se tornando o construto que une as pessoas. É importante destacar que o ser humano, a cultura, ela é a própria... A cultura é o que nos humaniza, né? Por que nós não somos como qualquer outro animal? Porque nós temos cultura, porque nossa relação entre nós é mediada. A nossa relação com a natureza e com os outros indivíduos humanos não é uma relação do imediato.
né? Eu tenho alguns cães, meus cães só pensam, quando eles fazem xixi numa árvore, eles não pensam na palavra árvore, né? Eles têm um instinto, naquele momento eles fazem o seu xixi e continuam a vida, eles não ficam pensando nisso. Nós mediamos as coisas, nós colocamos nomes nas coisas, inclusive a gente chama de árvore, né? O computador, a câmera. Entre nós e as coisas da natureza, e entre nós e as outras pessoas, existe um campo de mediação simbólico. Esse campo de mediação simbólico, que são símbolos abstratos e representações abstratas, são também práticas cotidianas, práticas concretas, né? Formas de falar, formas de pensar, formas de agir, formas de, enfim, de bater um martelo, de fazer um arroz. Tudo isso são aspectos simbólicos que transitam entre o abstrato e o concreto e fazem a mediação. Na medida que as gerações vão vivendo, essas experiências vão se tornando tradições, vão se tornando os modos de fazer, enfim, tudo isso é a nossa cultura. Então, o Raymond Williams fala que a parte da cultura é isso, né? Parte da cultura é esse acumular experiências, esse acumular formas de pensar, todas elas mediadas, fazendo a mediação, né, entre os indivíduos e a natureza. Mas o Raymond Williams também vai dizer que alguns dos indivíduos dentro dessas comunidades, né, eles param e se debruçam sobre o que a própria comunidade faz. Eles pensam sobre ela, aquilo que é cotidiano, aquilo que é naturalizado, aquilo que é normatizado, se torna estranho para essa pessoa, para essas pessoas. E elas vão pensar sobre isso e vão criar a partir disso. Elas vão criar obras de artes, obras filosóficas, enfim, elas vão de alguma forma questionar o que está posto. E nesse questionar, elas podem fazer com que a sociedade avance, né? Progrida mais ainda. Ou elas podem fazer a crítica e fazer com que a sociedade regrida. Então, o que o Raymond Williams vai dizer é que a cultura ela tem essa relação que é do coletivo, mas que também existem as interferências individuais. E essas interferências individuais são as práticas artísticas, as práticas filosóficas, são as práticas científicas e assim por diante. Então, a cultura ela é um jogo entre conservação, tradição e experimentação em avanço e progressão. A cultura está sempre transitando nesses dois polos, né? Aquilo que avança com o passar do tempo se torna tradicional e novos avanços acontecem a partir de novas experiências. Agora, nós vivemos em sociedades de classe, né? Então, essas experiências cotidianas que se tornam tradições, essas experimentações que acontecem, que fazem com que a sociedade progride, elas não acontecem de forma inocente e igualitária. Elas também acontecem determinadas pela luta de classes, determinadas por quem mantém o controle sobre os meios de produção, né? Então, os avanços que uma sociedade sofre, elas serão avanços determinados pela condição de classe de quem faz a pesquisa, de quem faz o trabalho artístico, científico, enfim, filosófico, determinado pelas instituições que querem que aquele trabalho aconteça ou não. Aí que nós temos, então, o artista do mainstream, como se falam, né, atualmente, né, esse artista famoso, né, e o artista local, o artista que tem um trabalho, seja ele qual linguagem for, muito artesanal, ali muitas vezes circulando, transitando em circuitos muito específicos, ou às vezes pouco transitando, ficando ali muito na sua região, às vezes muito só na sua cidade. Muitas obras de arte feitas de forma questionadora, teatro revolucionário, por exemplo, com muito mais dificuldade de transitar do que uma peça do Trair e Coçar é só começar, por exemplo, que é um fenômeno de obra de arte comercial, né? E quando eu falo comercial, não estou nem dizendo que é bom ou mal, não. Então, eu estou entrando no julgamento da qualidade da obra, mas de como determinadas obras atendem ou não o interesse das classes dominantes. É isso que o Raymond Williams coloca, né? Um outro ponto importante é que nós vivemos uma sociedade que surge a partir dos anos do pós-guerra, principalmente, quando isso se consolida, que é da sociedade de massas, né? Então, o desenvolvimento de mecanismos de comunicação que chegam muito mais longe, né? Então, o que era ser um cantor
antes da invenção da vitrola, depois o que é ser um cantor antes da invenção do rádio, e depois que o rádio se popularizou, e aí um cantor que vai cantar na TV, né? Aqui no Brasil nós temos, a gente sabe como que a TV, esses programas de domingo à tarde, né, fazem com que cantores inexpressivos, ruins, se tornem cantor preferência nacional, né? Então, a cultura de massa provocando e forçando o alcance de determinados tipos de produção artística, muito dela é questionável, né, é sofrível, ruim, mas que se torna moda porque aparece rotineiramente, constantemente na TV. Inclusive transformando isso no mercado, né? O mercado do jabá. Não sei se todo mundo está acostumado, mas o jabá é o termo que se usa para as produções, né? Para as produtoras que pagam para determinado cantor aparecer no programa de TV, no programa de rádio. Então, quando muitos programas de rádio ou de TV dizem vamos entrevistar um cara que agora todo mundo gosta de ouvir, é mentira, né? As pessoas vão começar a ouvir porque ela está aparecendo na TV, e não o contrário. Ela não está aparecendo na TV porque as pessoas gostam de ouvir, mas as pessoas vão começar a ouvir porque ela aparece na TV. Ou seja, a manipulação do gosto coletivo, a manipulação do gosto popular por meio dos interesses do dinheiro, né? Então é preciso entender o que é a cultura nesse complexo, né? Cultura é uma coisa, arte outra coisa, inserido dentro da cultura, mas coisas diferentes. A cultura como tradição, conservação e também experimentação. E a cultura, tudo isso sob as determinações de classe e numa sociedade contemporânea que é da cultura de massa. Isso posto, né, a gente precisa fazer uma pergunta. Se a cultura é tão importante, se a cultura determina as formas de tradição, as formas de ser das pessoas, se a cultura determina, né, quais são os avanços que a própria sociedade vai experimentar por meio da arte, por meio da ciência, por meio da educação, por meio da filosofia. Se a cultura se é no meio cultural que vão surgir esses indivíduos com algum tipo de potencialidade, de capacidade de escrever um livro que vai questionar a própria sociedade, né? Que vai lançar luz sobre algo que as sociedades desconhecem, né? Aquele livro que vai falar sobre aspectos da sociedade que nem todo mundo conhece ou compreende, mas quando lê aquele livro, fala assim, nossa, essa é a nossa sociedade, é isso que nós queremos. Aqueles filmes que revelam aquilo que nós não queríamos ver de nós mesmos. Se tudo isso é tão importante, se a cultura tem esse potencial, a cultura deveria ser entendida, então, como uma questão de Estado. A cultura ser entendida como algo estratégico. Né? A cultura ser entendido como um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. A cultura, então, não é a cereja do bolo. A cultura, então, não é o divertimento. Em alguns aspectos pode ser, mas não como um todo. A cultura não pode ser só o divertimento, só o filme de humor que a Globo Filmes faz para a gente poder se divertir no domingo à tarde. A cultura é algo de estratégico, algo de determinante para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de uma identidade nacional, para uma identidade de classe. Então, por que cultura não é isso? Por que a cultura não é ainda debatida como algo estratégico? Né? Por que a cultura e a arte não é um assunto que é debatido rotineiramente pelas pessoas? Algumas pistas aí, né? Se a cultura é tão importante tudo isso, numa sociedade de classes, a classe dominante vai querer dominar a cultura. E às vezes a melhor forma de dominar a cultura é não deixar que a cultura se desenvolva, porque se a cultura tem um aspecto questionador, o que não se quer é que se questione. Em alguns momentos da nossa história recente, né, da nossa história do século XX para cá, em alguns poucos momentos a cultura se tornou aspecto de preocupação. Vamos lembrar, talvez, a primeira pessoa, né, a pensar a cultura como estratégia de Estado, sendo uma pessoa de Estado, foi
Gustavo Capanema, né? Ali durante o governo do Getúlio Vargas, entre 34 e 45, ele foi o ministro do que então se chamava Ministério da Educação e Saúde, né? Ele foi dentro dos ocupantes desse ministério, que surgiu nos anos 30, no começo dos anos 30, ele foi o primeiro a tentar entender a cultura como estratégia. Óbvio que dentro do governo do Vargas, a cultura ela tinha um aspecto classista, de alguma forma para entender os interesses da burguesia, mas foi o primeiro a pensar que a cultura deveria ter um aspecto estratégico para o Estado. Uma outra pessoa nesse período que também teve esse pensamento, de uma forma até muito mais progressista que ele, foi o Mário de Andrade, que foi o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, né, e que fez um trabalho muito interessante, inclusive pesquisando a cultura do Brasil como um todo. Foram duas pessoas importantes, então, nesse período, que pensaram a cultura como questão de Estado. Mas esse debate sobre a cultura, né, de maneira estratégica, ele não se concluiu ainda, né? Ele não se conclui. Ainda assim, a produção cultural do Brasil passa por um período fantástico, sobretudo aí, e é contraditório isso, né? Mas nos anos 50, nos anos 60 e 70, durante a ditadura, mesmo durante a ditadura, a produção artística, né, com teatro, com cinema, as artes plásticas, chegaram num grau de desenvolvimento estético, político, questionador de altíssimo nível, né? Basta ver as obras do Glauber Rocha, né? Para quem gosta de cinema e não conhece, procure os filmes do Glauber Rocha, que são fantásticos, né? O trabalho do teatro, né? Do Grupo Oficina, do CPC da Uni, enfim, né? O trabalho do Vianinha no teatro como dramaturgo, enfim, a gente tem aí uma série de nomes que que o Brasil precisa até redescobrir, né? Inclusive um dos filmes, uma das peças maravilhosas do Vianinha, saiu em cinema, foi transformado em filme recentemente, o Rasga Coração, que é uma coisa maravilhosa, assim, talvez uma das melhores peças que já surgiram no Teatro Nacional. Então, quem puder procurar aí, procure na internet, que vai achar esse filme facilmente. Mas ainda assim era uma cultura feita de alguma forma em desacordo com o Estado. Nós tínhamos um Estado ditatorial, um Estado que tinha ali alguma linha de financiamento, alguma linha, mas os produtores agindo de forma à parte do Estado, utilizando de algumas políticas públicas, de algumas das poucas políticas públicas que existiam, mas ainda assim não era a cultura como uma questão de Estado nacional, né? Se a gente avança um pouco mais na história, né, já pensando aí nos anos 90, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, quando termina, né, se põe fim ao regime militar, e é quando o período que o neoliberalismo varre o Ocidente, né, varre os países dependentes, como é o nosso caso, o neoliberalismo também vai varrer a nossa cultura, a nossa produção cultural, e quando surge, então, essa nefasta Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela é o exercício neoliberal na cultura, né? Falando aqui em linhas bem gerais, o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet ela significa, então, que um produtor cultural vai apresentar ao Ministério da Cultura um projeto, vamos imaginar um projeto orçado aí de 2 milhões de reais. Se o Ministério da Cultura aprova aquele projeto, né, o Ministério da Cultura não põe dinheiro na mão do produtor cultural. O que ele vai fazer é, a partir do momento em que o projeto é aprovado, ele recebe uma espécie de uma carta do Ministério dizendo que esse projeto está aprovado no Ministério, uma aprovação com uma validade de tantos anos. Esse sujeito, esse produtor cultural, ele vai bater na porta das empresas e aquela empresa que achar aquele projeto interessante pode financiar esse projeto. O que essa empresa ganha ao financiar esse projeto? O que ela ganha é o abatimento do imposto de renda. Então, daquele valor de 2 milhões, ela vai poder abater, de acordo com o tipo de linguagem, do tipo de projeto, alguma porcentagem do seu próprio imposto de renda. Então, é como se o Estado estivesse dizendo, se você, empresa, bancar o projeto cultural, você não precisa pagar imposto de renda para a gente. O que tem de negativo nessa lei, né? Na Lei Rouanet, que é a crítica alvo de todos os artistas revolucionários, ou pelo menos a grande maioria dos artistas revolucionários?
O que ela tem de neoliberal? O que ela tem? É uma lei capitalista. Primeiro, ela coloca a empresa dizer o que vai ser ou não financiado com dinheiro público, né? Porque a empresa vai financiar aquilo que é de interesse para ela, né? Ela vai financiar um grande cantor, um espetáculo de teatro que tem tantos famosos. Uma empresa não vai querer financiar um espetáculo teatral que seja crítico ao capitalismo, por exemplo, ou quando fizer, vai ter que reduzir o discurso da crítica, né? Existem espetáculos do Brecht que são financiados por Rouanet, mas quando você assiste o espetáculo, você vê que todo o aspecto crítico do Brecht é reduzido. Além disso, é uma lei em que você está dizendo para a empresa que ela pode não pagar imposto de renda. Isso é um absurdo, né? Porque aquele imposto de renda que a empresa pagaria, ele não é necessariamente o imposto de renda que iria para a cultura, ele iria para a compra de asfalto, para a compra de remédio, para investimento de empresas públicas, né? Então, é um grande problema isso, né? Você dizer para uma empresa que é rica, para uma empresa que gera grandes impostos, que ela não precisa pagar imposto e, no final das contas, parte do projeto, né, parte do orçamento do projeto é a divulgação da empresa, né? A empresa ela vai colocar o nome dela. Então, a empresa não está pagando só para fazer um espetáculo, né? Fazer um projeto cultural, um disco, um livro, enfim. A empresa está pagando a sua própria propaganda com dinheiro público. Esses são os primeiros problemas todos da lei. A Lei Rouanet ainda vai criar, ela criou historicamente praticamente um submundo aí de produtores, de investimento, de venda de influência. Então, quando você é um produtor cultural e vai buscar a Lei Rouanet, você vai conversar com o sujeito do marketing da empresa, e esse sujeito do marketing, em muitas ocasiões, ele aceita propina para dizer que a empresa vai financiar esse e não aquele projeto. Então, se cria várias camadas aí de um submundo de processos de corrupção interna dentro das empresas. Você tem históricos de empresas que criam o seu centro cultural, um outro CNPJ, e essa empresa financia essa empresa com CNPJ financia a outra como forma de criar um alto investimento. Enfim, existe um sem número de problemas na Lei Rouanet que sempre foram atacados por diversos produtores culturais, produtores artísticos, de um posicionamento mais radical, né? É óbvio que quando a Lei Rouanet surge, ela surge pela luta de diversos artistas que, óbvio, né? É o que tinha para fazer naquele momento e aquilo que eles achavam que seria possível, mas a realidade se mostrou outra. Existe uma outra luta pela cultura, que é a luta do que a gente chama de financiamento público de cultura. Então, o que é o financiamento público de cultura? Por meio de uma estruturação burocrática de Estado, o Estado faz o financiamento direto, não mediado por empresas, para produções culturais, produções artísticas que realmente têm um importante impacto para a sociedade. Enquanto um espetáculo financiado por Lei Rouanet pode gerar lucro, ou seja, você ainda privatiza o dinheiro público para a geração de lucro de empresas produtoras de negócios, a ideia do financiamento direto significa que o Estado vai dizer onde se vai gastar dinheiro e esse dinheiro não pode se tornar lucro. Ele tem a atividade fim ali, é produzir espetáculos para que as pessoas possam acessar esses espetáculos, preferencialmente ou muitas vezes obrigatoriamente, de graça. Enquanto o espetáculo financiado pela Lei Rouanet, mesmo que tenha dinheiro público, ele cria o impedimento do pagamento do ingresso, ou seja, o dinheiro é público, mas se você não tiver dinheiro para o ingresso, você não assiste. O financiamento direto de uma produção cultural significa que todas as pessoas vão ter acesso àquela produção. Dois caminhos. Um caminho de corte profundamente capitalista e outro caminho que eu não vou chamar de socialista porque a gente ainda está na sociedade burguesa, mas no mínimo público, né? Dentro de uma ideia do que é público. Essa luta de financiamento público para projetos culturais foi um debate longo feito
por artistas, produtores, pessoas interessadas, pesquisadores, enfim, que começou a se tornar realidade quando o Lula se torna presidente da República e chama para o ministério o Gilberto Gil. E dentro dessa equipe existe uma pessoa fantástica, que eu tenho a sorte de tê-lo como colega de doutorado, que é o Célio Turino, que é um dos grandes criadores de projetos culturais, que criou a ideia do Cultura Viva, que é todo o processo aí ligado aos pontos de cultura, a forma de pensar a cultura de baixo para cima. Também se cria a ideia do Sistema Nacional de Cultura, todo mundo conhece o SUS. A ideia do Sistema Nacional de Cultura seria como uma estrutura parecida com o SUS, só que na parte cultural, formado por conselhos, um conselho nacional, conselhos estaduais, conselhos municipais, enfim, dentro do governo do Lula, como aconteceu em diversos aspectos da sociedade, como aconteceu com a questão da agricultura, da habitação, da indústria, o governo do Lula tentou absorver a luta de classe para dentro de si e se ficou dentro do Ministério do Lula, então, o pessoal que defendia a Lei Rouanet e o pessoal que defendia o financiamento público para a cultura por meio do Sistema Nacional de Cultura. Se conseguiu colocar o Sistema Nacional de Cultura dentro da Constituição Federal, se você olhar ali o artigo 216A da Constituição Federal, ele está falando sobre o Sistema Nacional de Cultura. No entanto, essa luta ainda dentro do governo Lula, né, essa luta chega no final e quem vence são os defensores de uma forma privada de cultura. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ainda que esteja dentro da Constituição, desde 2012, ele nunca se realizou de fato. Não existe o princípio de cultura, de linha direta, né, de financiamento direto à cultura. Existem alguns editais em algumas regiões do país, em algumas cidades, existe um outro edital nacional, mas a ideia estruturante do Sistema Nacional de Cultura não aconteceu até hoje, né? E aí se fala só da Lei Rouanet como objeto importante para a cultura. O Lula, numa fala recente, se não me engano, agora no Rio Grande do Sul, ou em Minas Gerais, eu acho que foi na do Rio Grande do Sul, falou que eles vão defender a Lei Rouanet, né? Porque como está na moda falar da Lei Rouanet, ele disse que vão defender. Não, nós queremos o fim da Lei Rouanet. Nós queremos o fim da Lei Rouanet e um financiamento direto da cultura. Muitos produtores culturais pararam de fazer a crítica à Lei Rouanet diretamente, como eu estou fazendo agora, por medo de que tirarem até a Lei Rouanet. Mas é importante que se demarque isso. A luta dos artistas, dos produtores culturais, em nível nacional, daqueles que têm um posicionamento radical, né, revolucionário, é para o financiamento público para a produção cultural e o fim da ideia da privatização do dinheiro público para produções capitalistas. Pois bem, eu fiz todo esse apanhado longo, né, para a gente entender como é que é a produção cultural no Brasil, e agora a gente chega, e o Gustavo Lima, né, e a Anitta? Gustavo Lima de um lado, Anitta do outro, né? Parece que é esse o debate. Não é. Na verdade, não é. O que está acontecendo é que a disputa Bolsonaro versus Lula foi levado para o nível da cultura, da produção artística mainstream, da produção artística capitalista. E aí, de um lado, você tem um cara que defende o Bolsonaro, do outro lado, você tem uma cantora que defende o Lula, mas, no fundo, ambos fazem parte do mesmo grupo, né? Que é o grupo dos artistas de grande produção capitalista, dos artistas de grandes produtoras comerciais de arte, né? Eles não são produtores de nenhum tipo de obra de arte local, regional, arte crítica ou coisas assim, né? Eles são duas empresas, duas grandes empresas, e duas grandes empresas que lucram muito dinheiro com a cultura a ponto de ficarem muito ricos, né? Tanto um quanto o outro são muito ricos. Inclusive eu vi a foto hoje da casa desse rapaz, de um mau gosto tremendo, mas é a casa que ele pode ter e que ele quer ter com o dinheiro que tem.
E a gente precisa questionar as coisas mais embaixo, né? E para além das individualidades, né? Porque esse garoto, né? Esse cantor, o Gustavo Lima, ele ganha muito dinheiro com as prefeituras, com essas festas que toda a prefeitura faz, mas a Anitta também. A Marília Mendonça, né, que sofreu aquele lamentável, morreu naquele lamentável acidente de avião, também. Hoje eu estava olhando os shows de prefeituras que ela participou e ganhou muito dinheiro, né? Qualquer pessoa que mora no Brasil profundo, ou não tão profundo, eu que moro na região da Grande São Paulo, a gente vê muito isso, as prefeituras contratando mega shows para festa típica, para festa anual, para inauguração de hospital, inauguração de rodovia, inauguração de estrada, inauguração de prédio. Toda a prefeitura costuma fazer esse tipo de contratação. O que é um grande problema, né? Por um lado, como é o caso dessa festa que eu citei na abertura de Teolândia, algumas pessoas da cidade, elas vivem em cidades tão pobres e tão sem oportunidades que esse show acaba sendo a possibilidade que elas têm de fazer algum dinheirinho, né? Mas precisa questionar por que essas cidades são tão pobres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como que essas grandes obras, essas grandes produções, quando são compradas pela prefeitura, elas matam a produção cultural local, né? Às vezes, na contratação de um show desses, você poderia criar programas de financiamento direto para artistas da região, para escolas de arte, para escolas para desenvolvimento cultural, por um ano, ou às vezes até mais. Um outro ponto, né, que eu acho que é importante destacar é que agora todo mundo está odiando quando a prefeitura contrata qualquer serviço artístico, misturando o Gustavo Lima, a Anitta, ou seja lá quem for, com aquele cara que é de uma produção pequena. Na verdade, o que a gente deveria estar lutando é para que as produções pequenas recebessem esses recursos. Né? Na União Soviética, por exemplo, tem um livro interessante chamado, se não me engano, Homo Soviéticos, né? Eu esqueci o nome da autora, mas que ela pega relatos de pessoas que viveram na União Soviética durante a transição. E eu lembro de um desses relatos em que uma moça falava assim: olha, na União Soviética era comum que a gente participasse de eventos, né, para ouvir falar o filósofo local, o poeta local. Nós íamos ver o espetáculo de teatro do grupo local. A ideia de desenvolver uma cultura que seja local, né, uma cultura que tenha uma identidade muito próxima. O que nós deveríamos estar lutando é para que as prefeituras contratassem esses artistas, sobretudo, né? Que essa grande festa em que as pessoas possam ali desenvolver um comérciozinho também pudesse ser feita com os artistas locais. Com um tipo de arte com uma produção muito mais independente, muito mais experimental, com uma identidade local muito mais desenvolvida. E aí você pode pensar assim, mas e o grande cantor? Eu quero ver o grande show. Tudo bem ver o grande show, né? Não haveria problema. Desde que tudo isso passasse por regulamentos, regramentos e, sobretudo, né, que não houvesse a produção de lucro. Que não fossem contratados grandes shows como grandes empresas produtoras de lucro. Eu acho um absurdo, né? Existem pessoas que falam assim, mas fulano, o Gustavo Lima, a Anitta, eles geram muito empregos. Geram, é fato, e é bom, né? Os técnicos estão trabalhando, né? A gente pensa muito no cantor, no guitarrista, mas tem que pensar no cara que faz a luz, no eletricista. Mas os técnicos estão ficando tão ricos quanto os cantores, né? O Gustavo Lima fez aí uma transmissão chorando, dizendo: mas eu gero emprego, mas o cara que faz a elétrica dele, que trabalha a eletricidade para ele, tem uma casa como a dele? Ou existe a exploração do trabalho? Né? Quer dizer, esses caras são geradores de emprego ou eles são geradores de exploração de trabalho? Esse é o debate que tem que ser feito. Né? Nós queremos produzir uma atividade cultural, uma atividade artística
que crie campos de trabalhos autônomos, campos de trabalho associativos, cooperativos, ou a gente está querendo usar dinheiro público para financiar empresas privadas de cultura. Esse é um ponto. Um outro aspecto que eu acho que é o último que eu vou abordar aqui agora, né, e que eu quero, estou vendo que tem que estar rolando muitos comentários, eu quero ler os comentários, é o papel da arte, né, no desenvolvimento da forma de ser de uma determinada sociedade. No começo eu citei o Raymond Williams, em que o Raymond Williams fala que a cultura ela é, então, a forma de pensar, a forma de olhar, né, as percepções que uma sociedade tem, e também são as inovações que essa sociedade desenvolve. Um dos grandes debates para quem debate cultura é se a cultura deve ser dirigida ou não, né? E essa ideia de dirigida pode significar muitas coisas. Vamos pensar em algumas delas. Algumas defesas são de que você só tem que financiar a produção e deixar que ela aconteça, né? Então, o dinheiro público chegar nas comunidades, então tem ali o grupo de teatro, tem lá o grupo de hip hop, tem lá o grupo de dança, colocar dinheiro e deixar acontecer. Essa é uma visão. Outra visão seria nós temos que financiar um tipo de cultura, né? Ou pelo menos privilegiar, financiar, né, todas, mas ter um foco central sobre alguma delas que debatam algo que realmente seja interessante ser debatido por uma determinada forma de pensar, né? Algumas pessoas vão chamar isso de dirigismo. Nós temos uma ideia de que a arte ela precisa ter algum grau de direção, não de dirigismo, não de controle. Mas você pode financiar uma obra de arte. E agora veja, aqui entra um ponto que é muito importante. Temos a tendência de achar que a cultura é bom em si, que a arte é bom em si. Não é. Os nazistas tinham uma cultura e tinham uma arte. Os fascistas tinham uma cultura e tinham uma arte. Os burgueses têm uma cultura e têm uma arte. A cultura e a arte não são independentes da concretude da luta de classes. Né? A cultura é mediação. A mediação pode ser negativa e pode ser positiva. A mediação pode ser alienante e pode ser esclarecedora. A mediação pode apontar caminhos progressivos, como ela pode apontar caminhos regressivos. Então não basta apenas financiar de maneira inocente a cultura, porque você pode estar financiando uma cultura que pode caminhar para qualquer direção. O Raymond Williams, quando ele fala de cultura, ele usa um termo que é muito interessante, que é o de sentido da cultura. Qual o sentido que a cultura vai seguir? Nós temos que pensar em qual sentido nós queremos que a cultura se desenvolva. Nos anos comecinho do século XX, né, um dos maiores partidos comunistas era o da Alemanha. Na época se utilizava o termo social-democrata, depois que vai acontecer a divisão entre social-democrata e comunistas, mas enfim, né, vou, para ficar mais fácil o entendimento, falar o Partido Comunista, ainda que tivesse outro nome na época. Os partidos comunistas, eles tinham seus próprios instrumentos de desenvolvimento de cultura, né? Eles tinham suas próprias escolas, tinham seus próprios grupos de teatro, tinham suas próprias associações de artistas. A Rosa Luxemburgo era aquela grande militante que nós conhecemos, e ela era professora da escola de crianças do partido, né? Ela dava aula para crianças. Não tinha muito não existia a ideia de escola pública, né? Isso era muito importante, porque a criança crescia com uma ideia, com uma visão classista. Você ia ao espetáculo de teatro e tinha um espetáculo de teatro com uma visão classista. Você lia o jornal com uma ideia classista. A gente perde muito, né, nós que temos pensamento de esquerda, em acreditar que existe teatro. Né? Vou ver uma peça de teatro, vou abrir um jornal. Não. O jornal ele tem um recorte de classe, a peça de teatro tem um recorte de classe, ainda que seus produtores nem estejam pensando nisso, mas é sempre uma visão de mundo.
Então, nós acreditamos que sim, nós deveríamos lutar por um desenvolvimento de uma cultura, um financiamento de uma cultura, também feito à luz da luta de classes, de defender financiamento público para a cultura, de trabalhos que têm um grau de dependência, um grau de cooperativismo, um grau de um posicionamento anticapitalista, que seja marcado pela não produção do lucro, que as produtoras, propriamente dito, as produtoras capitalistas de cultura, fiquem de fora do financiamento público, já que elas estão buscando um trabalho que gere lucro. Então, se elas quiserem lucro, elas consigam, elas lutem por isso com os seus próprios recursos. Mas, sobretudo, de que é necessário que os comunistas, independente de serem produtores de cultura ou não, porque no final das contas vão ser o público, vão ser o leitor, vão ser a pessoa que vai ver o filme, ver a peça, enfim, vai ser um debate de todos nós. Que nós também pensemos em que cultura nós queremos, em que desenvolvimento cultural nós queremos, o que sentido nós queremos que a sociedade siga, né? Qual o olhar que nós queremos que a sociedade tenha. É visível que parte do atoleiro que a política nacional vive hoje é um problema cultural. É um problema cultural no sentido mais profundo da palavra cultura. Parte do atoleiro que nós vivemos hoje tem a ver com uma cultura parcamente desenvolvida, com um grau de desenvolvimento de representações sociais muito pobre, muito baixo. Né? Quando a gente pensa nas pessoas se identificando com um presidente como Bolsonaro, isso é uma pobreza de compreensão, de representações, de entendimentos, de significados muito grande. E quando a gente pensa na ideia de que o Salvador é uma figura como Lula, isso também demonstra uma pobreza muito grande. Né? Isso também demonstra uma falta de campo de representação mais mais complexo, mais denso, mais aprofundado. Né? Então a cultura deveria ser parte determinante do pensamento dos comunistas. Eu abri aqui a nossa fala dizendo que a cultura deveria ser uma questão de Estado. A cultura também deveria ser uma questão de classe. A cultura também deveria ser uma questão de partido. A cultura também deveria ser uma questão de organização. Eu faço parte de um grupo de teatro e é muito interessante que eu já contei aqui, que eu já passei por alguns partidos. Os partidos lembravam do nosso grupo quando ia ter uma atividade, uma reunião, um congresso, e falavam assim: vocês podiam fazer uma ceninha na abertura, né? Vocês podiam fazer uma ceninha no encerramento. Mesmo dentro da esquerda, a ideia da cultura e da arte é vista como uma cereja de bolo, mas não é vista como uma massa, né? Não é vista junto com a massa. Não, né? Não, de forma alguma. A cultura, a arte, não apenas devem ser assunto central para qualquer organização, para qualquer partido e para qualquer Estado que queira ter sua própria autonomia, sua própria soberania, seu próprio desenvolvimento. Qualquer organização é feita por pessoas e qualquer pessoa comunga com as outras um campo de representação, mediações, e isso se chama cultura. A cultura não é algo que passa ao largo da sociedade, mas a cultura é o que estrutura a sociedade como tal. Bom, camaradas, é isso que eu tinha para falar. Vou ler aqui os comentários, que parece que são bastantes. Deixa eu ver aqui. Roberto, esses caras são aqui, mais para cima. Saudações dos camaradas, saudações aqui da Camila, do Luiz Sérgio, do Paulo. Roberto coloca, segundo o Datafolha, já li isso aqui. O Roberto coloca aqui, esses caras são pseudos artistas, não passam da indústria cultural. Exatamente, né? A cultura de massas. O Paulo coloca, puxa, como essa história de cancelar o São João do Nordeste por conta dos desastres vindo das chuvas. O povo que perdeu tudo, se quer o trabalho garantido, todo ano poderá ter. As chuvas no Nordeste têm estão sendo terríveis, né, camarada? A camarada Lavínia coloca, nenhum artista que conheço já pegou o defeito de Lei Rouanet. A Carolina dá boa noite. Olá, Carolina. Boa noite, camarada Máximo. Olá, camarada Máximo.
O Luiz Sérgio cita aqui quem é que é o Mircea Eliade, que é um pensador importantíssimo, né? Diz que a melodia do idioma ajuda a formar um ritmo peculiar no pensamento. Mas será que quem pensa em castelhano pensa mais rápido? Pode ser, Luiz, né? O Roberto coloca propaganda da TV de dupla sertaneja que nunca ouvi falar, basta usar o QR Code que aparece na própria TV para conhecer. Se fosse bom, não precisaria dessa propaganda. Sabe que as pessoas lembraram que nos anos 90, e eu lembro, eu assisti essa entrevista, né, quando o Lu Santos falou que espingarda tem 2 canos que é para matar a dupla sertaneja. Ele falou isso, acho que foi no Faustão, se eu não me engano, ou no Jô Soares. E é interessante porque ele já estava fazendo a crítica ao apoio que os sertanejos davam ao Collor na época. É interessante notar como que o sertanejo, né, eu não quis abordar, ficar no detalhamento durante a exposição, que ela foi mais geralzona, mas aqui dá para a gente colocar isso, né, que o sertanejo sempre teve ligado com a questão do latifúndio, que hoje a gente chama genericamente, ou talvez até um eufemismo, de agronegócio. É o latifúndio, né? É o capitalismo aplicado na questão rural, na questão agrícola, enfim, né, na pecuária. Mas o sertanejo sempre teve visceralmente ligado com os grandes latifundiários. Né? É um negócio, praticamente, né? Eles não são, já nem pagam mais jabá, né? Eles são os donos dos rádios, das rádios, né? O Luiz Sérgio coloca, comentando a Lavínia, né? Acho esse assunto fascinante, na verdade. Como pode não ser? Tudo pela cabeça humana. O Roberto coloca, fora o fato que músicas que fazem o povo pensar nem aparecem na mídia. Só aparece música na mídia que deixa o povo anestesiado. Típica música desse sertanejo que está aí. É interessante isso, Roberto, porque vou pegar um exemplo aqui que eu acho que é muito fácil que nos ajuda a pensar com mais clareza na coisa. Se você vai no shopping, né, numa praça de alimentação, e lá na praça de alimentação você vai ter comida italiana, comida mexicana, vai ter a batata recheada, vai ter a comida japonesa, e aí você experimentar um pouco de cada uma dessas comidas, você vai ver que, no fundo, todas têm uma média de tempero, que é a mesma para todas elas. Não importa se a comida é italiana, mexicana, chinesa, japonesa, árabe, no fundo o tempero é sempre no mesmo ponto. Por quê? Porque é feito para agradar todo mundo. Você vai na média, né? A comida mexicana é mais apimentada. Não aqui. Aqui é um pouquinho mais de pimenta, mas não pode fugir da média. Né? Tal comida é um pouco mais azeda. Mas aqui é só um pouquinho mais azeda. Né? No fundo fica sempre na média. A indústria cultural, ela sempre vai jogar na média. Só que quanto maior for o público, mais rebaixada a média fica. Né? Mais pobre a média fica. E, além disso, a música, a cultura de massa, ela vai se apoiar naquilo que é mais primal na gente, naquilo que é mais selvagem, né? Naquilo que é mais instintivo, porque é mais fácil você ganhar as pessoas no instintivo. Um outro detalhe também que é importante, né? Quando a indústria cultural se torna produtora e não só veiculadora. Antigamente, a gente pega o rock and roll, né? Ele é parte da indústria cultural, mas antigamente, né? Estou falando dos anos 50, por exemplo, o dono de uma gravadora ele ia procurar, né, os músicos que eles poderiam gravar, né? Olha, aqui é o Elvis Presley, aí tem o Jerry Lee Lewis, enfim. Mas com o passar do tempo, eles falam assim, por que eu vou arriscar nesse ou naquele cantor, nessa ou naquela banda que podem não fazer sucesso? Eu vou criar as bandas que eu sei que vão fazer sucesso, como bandas rebaixadas. E aí a gente vê como muitas bandas são bandas de produção, né? Enfim, sempre buscando rebaixamento. Só que aí você tem que acomodar o gosto das pessoas. Você tem que querer que o gosto das pessoas sejam cada vez sempre rebaixados, porque você ajusta o gosto ao produto que você vai oferecer para esse gosto, né? A Lavínia coloca música pop. Aos popeiros não são profundas nem querem ser. Até porque, caso queiram produzir arte profunda e crítica, eles não agradariam todo mundo e isso não dá lucro. Exatamente, né?
Eu falei de artistas locais, tem essa coisa de artista de nicho também, o que não é ruim, né? Eu sou um artista de nicho. Tem aquele artista que fala assim, olha, eu vou produzir sobre determinado assunto, né? E eu vou me aprofundar nesse assunto. E aí alguém vai responder, mas nem todo mundo gosta desse assunto. E você diz sim, mas quem gosta vai ver uma produção aqui bacana. E não tem problema, todo mundo não gostar de tudo, né? O Luiz Sérgio coloca, existe o lance também de que, no fundo, os bregas como Arnaldo Batista sustentavam os fracassados de venda de pessoas maravilhosas como a Doce Nara Leão, mas que não vendia tanto. É isso que eu estou falando, né? Aí são as contradições da própria sociedade capitalista, né? Então você vai ter gravadoras que têm artistas que não vendem muito, mas não é que não vendem muito porque seja ruim, é porque é um artista de um determinado nicho. Torna isso, não é ruim. E a gravadora vai ter aquele cara que vende mais, que tem um gosto mais popular e que vai sustentar. É uma forma de equilibrar que as gravadoras tinham antigamente, mas não tem mais hoje, né? Tanto é que muitos artistas da música, por exemplo, acabaram criando seus próprios discos, suas próprias gravadoras, e depois, com a ideia da internet, foram todos para a internet. E também não estou falando que a música mais popular seja ruim, de forma alguma. Existe música popular boa e existe música popular ruim. Existem música erudita boa, enfim, não sei se existe música erudita ruim, mas enfim, a ideia é essa, né? A Carolina coloca, a resposta é simples, a cultura é tão importante que as classes dominantes a cooptaram e transformaram em mercadoria produzidas por um complexo industrial para ampliar os seus fins. Exatamente, né? O que eu falei em 40 minutos, a Carolina resumiu em um comentário primoroso. É isso, né? E é interessante, porque aí as classes dominantes resolvem dois problemas. Ela faz lucro com a cultura. Segundo, ela impede que a cultura desenvolva seus aspectos críticos, subversivos, né? Contestadores, enfim, né? E transformar a cultura em mercadoria faz com que você consiga ter o controle sobre a própria forma de pensar do artista. Eu dei aula de teatro há muito tempo, né? Uma escola de artes da prefeitura da cidade que eu moro, e eu lembro como, com o passar do tempo, foi crescendo cada vez mais o número de pessoas que queriam estudar teatro porque queriam fazer Globo, né? E aí você tinha que explicar para as pessoas, olha, eu não dou aula para ir para Globo, isso não existe, né? Eu dou aula de teatro, se você tiver sorte ou azar, você vai chegar na Globo. Hoje, cada vez mais as pessoas procuram escolas de teatro porque querem fazer alguma série na Netflix ou querem trabalhar em outra plataforma, né? Isso. Existe aí uma espécie de um controle e um dirigismo. Quando eu falei sobre a questão de arte dirigida, a burguesia dirige a produção cultural desde sempre, né? Desde sempre. Luiz Sérgio concorda com a Carolina. Aí a Carolina continua: criar mercadorias culturais para girarem um mercado em rápida expansão, o qual, por sua vez, compreende condições e relações de produção, distribuição e consumo. Infelizmente, exatamente, né? A cadeia cultural ela tem sua própria linha de seu processo de desenvolvimento, né? Sua cadeia de consumo. E aí você gera um volume de exploração de trabalho muito grande, né? E tudo isso que você falou, Carolina, que a produção envolve trabalhadores das indústrias, a distribuição, o consumo, enfim, né? A logística de fazer tudo isso funcionar. A Lavínia coloca, a Lei Rouanet é um absurdo, praticamente é o Estado bancando produção cultural de massa, mas, Lavínia, colocando aí mais coisas, né? Sob determinação do que as empresas querem produzir, né? E cobrando ingresso. As empresas têm Lei Rouanet, recebem dinheiro, pagam a produção com dinheiro e ainda assim vendem ingressos, né? Evidentemente que às vezes a Lei Rouanet não cobre toda a produção, mas mesmo assim a venda de ingressos está lá para gerar lucro, né? O Luiz Sérgio faz aqui uma provocação interessante, né? Que ele vai falar justamente, mas quem é o Sérgio Paulo Rouanet, que é quem batiza a lei, né? E talvez qual a influência da esposa dele, a Bárbara Freitag, né? Na proposta de negociação na época. Esse é um debate que a gente pode até ampliar depois, porque é bem interessante. Aí a Carolina fala que eu discordo, eu sou favorável à Lei Rouanet.
Não se pode reduzir a dimensão da Lei Rouanet a essa análise. Na verdade, o qual é necessário é apenas uma distribuição mais inclusiva dos recursos. Então, Carolina, então, tem dois pontos aí, né? O primeiro, a Lei Rouanet, ela não tem como fazer a distribuição mais inclusiva dos recursos. Inclusive, uma pessoa que está tentando fazer isso é o Bolsonaro, limitando os valores que a pessoa pode ganhar, enfim, do Bolsonaro, que eu acho que são uma tremenda uma hipocrisia da parte do Bolsonaro. Porque o grande problema da lei Rouanet, Carolina, assim, para além disso, né, o primeiro deles, estando ainda sob a decisão do que as empresas vão financiar, a possibilidade de elas não quererem simplesmente financiar nada que seja interessante para elas é total, né? Porque aí tem uma grande questão. As empresas não são obrigadas a financiar. O que mais existe, eu tenho muitos amigos, eu nunca fui atrás de Lei Rouanet, porque sou totalmente contrário a ela, também não posso dizer que de repente não posso ir um dia, porque eu vivo disso, e pode ser que um dia eu tenha que me submeter, por enquanto não precisei. Mas o que mais tem são pequenos produtores culturais, artistas regionais, locais, que pegam uma carta de anuência, né, para conseguir ir atrás da Lei Rouanet. Essa carta, se eu não me engano, antigamente elas duravam 2 anos, né, não sei qual que é o tempo hoje. A partir do momento que você é aprovado, você tem 2 anos, ou pelo menos tinham 2 anos, para você captar o recurso. Depois desse tempo, sua carta pedia efeito, você tinha que entrar com o processo de novo. O que acontece é simplesmente as empresas não financiarem. O que mais tem, o que mais existe, são produtores, sobretudo os produtores que não são conhecidos, não são famosos, não são da indústria cultural, passar 2 anos tentando captar recursos e não captarem, né? É, isso é a coisa mais comum, né? É muito mais a chance que um produtor cultural tem de captar recursos para a Lei Rouanet dele não captar recursos é muito maior do que ele conseguir captar. Eu ouso dizer que é um em centenas que consegue captar. E por que isso? Porque por melhor que seja o projeto, né, por mais uh, por mais socialmente interessante que o projeto seja, seja no sentido estético, seja no sentido de atendimento ao público, né, das pessoas que vão ter acesso a não é isso que conta para uma empresa, né? O que conta para a empresa é o retorno de imagem. O quanto aquela empresa associar o seu nome àquele projeto é de interesse para ela, né? Então é muito mais fácil uma empresa financiar o Cirque du Soleil, como aconteceu historicamente no Brasil, do que financiar o meu grupo de teatro, por exemplo, né? Meu grupo de teatro não tem nenhum tipo de retorno de imagem. Vou dar um outro exemplo, né? Uma camarada do mesmo grupo de teatro que eu, ela era produtora de um projeto grande, ela era produtora local de um projeto que recebeu a Lei Rouanet. Então ela foi contratada para organizar, né, as apresentações na nossa cidade. O que aconteceu? Ela escolheu um bairro pobre da cidade, mas que tinha um teatro, fazia um trabalho muito bacana de divulgação dos espetáculos que vinham, né, rotineiramente para a cidade, e um teatro ali, acho que 400 lugares. Na primeira semana o teatro tinha 30 pessoas, depois começou a ter 50. Paulatinamente foi crescendo o número de pessoas assistindo o espetáculo. Então, efetivamente, essa ideia que ela teve estava dando certo. Mas o produtor geral do espetáculo falou assim: não nos interessa, porque a empresa quer número. A empresa quer que o nome dela, né, a empresa patrocinadora, quer que o nome dela apareça para muitas pessoas, né? Aí ela falou assim: então tudo bem, vou dar um jeito. E ela começou a levar os espetáculos para fazer apresentações de rua no centro da cidade. Começou a ter muitas pessoas, mas a empresa patrocinadora falou assim: mas de rua não é legal. Nós queremos estar num teatro grande, no centro da cidade, com o nosso nome na frente do teatro. E aí a produtora acabou desistindo, né? Essa camarada do grupo falou assim: não é isso, não dá. Né? Então você vê, as empresas que financiam a Lei Rouanet
O interesse dela é um interesse de marketing, nunca é um interesse cultural, né? É um interesse de marketing. Talvez tenha uma exceção aqui e outra ali, mas via de regra. Então, o interesse de marketing nunca vai servir a um interesse de cunho social e político da produção cultural. Daí a luta pelo Sistema Nacional de Cultura. Porque no Sistema Nacional de Cultura, os projetos não são apresentados por um departamento de marketing de uma empresa privada, mas os projetos são apresentados para um conselho, né? Para um conselho público, formado por artistas, formado por agentes de governo, enfim, né? Então, e o Sistema Nacional de Cultura, além de prever o financiamento e a existência do conselho, prevê também a existência de planos nacional, estaduais e municipais de cultura. São planos de pelo menos de 10 anos de prazo, que aponta ali os interesses na produção. Então, o projeto ele é avaliado não a partir do interesse de marketing, mas pela identificação com um plano de cultura desenvolvido coletivamente, né? Por meio de conselhos e setoriais de cultura. Então, o debate é público, não é um debate privado. Então, essa que é a grande diferença. Por isso que daqui, eu entendo quando você fala, Carolina, de uma lei Rouanet mais justa, mas o grande problema é que, no final das contas, quem determina pela lei Rouanet é sempre a empresa, nunca é o governo. Né? É sempre a empresa que vai determinar. E a empresa sempre vai ter um interesse mercadológico, como você colocou, né? Um interesse de marketing, e não pelo interesse público daquela produção artística. Então, eu não sei se funcionaria isso. Não sei se apenas a reforma da Lei Rouanet garantiria que a Lei Rouanet chegaria para as pessoas, né? E aí o Paulo coloca que, pelo que li, alguns poucos escritórios dominam o ritual necessário e a maior parte das produções do país. Exatamente, Paulo. São poucos escritórios, são poucos escritórios de advocacia, inclusive, escritórios de captador de recursos que dominam isso. É um nicho muito pequeno e sob controle de poucas empresas. Mesmo o cinema nacional. O cinema nacional, se não me engano, são 4 ou no máximo 5 produtoras que conseguem produzir cinema no Brasil. Uma ou outra faz uma produção menor, mas acho que são 3 produtoras hoje que dominam a cena do cinema nacional, né? Isso é muito complicado porque a concentração das grandes produções é muito grande. A Colônia fala assim: eu conheço inúmeros grupos que trabalham exatamente em projetos para a inclusão e a distribuição de recursos de uma forma mais democrática. Aí, Carolina, eu vou te perguntar, você está falando de grupos que têm Lei Rouanet ou grupos que têm fomento direto, né? Que têm editais? Não sei não sei de qual estado você é. Aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, por exemplo. Se não me engano, no Rio tem algo parecido com o PROAC, né? As cidades também têm editais, enfim. E como eu falei, existem trabalhos que conseguem captar, mas são sempre muito poucos, né? São sempre muito mais exceção do que via de regra. E o Paulo coloca: historicamente, a Lei Rouanet vem junto com um desmonte diverso de programas públicos em todas as esferas que existem. Penso que o cinema é emblemático nesse caso. Exatamente, essa é a grande questão também, Paulo. Como que as leis... A Lei Rouanet é uma lei de incentivo fiscal, né? Ou melhor, né? Uma lei de renúncia fiscal, o que o Estado está renunciando a receber imposto. Ela também tem esse aspecto, né? Porque quando o Estado renuncia a imposto, baixa a arrecadação, e quando baixa a arrecadação, a pasta de cultura recebe menos. Esse é um dos problemas. E o segundo é que a Lei Rouanet ela realmente vem com desmonte de diversos programas públicos, que é isso que é a luta que a maioria dos grupos fazem, dos grupos mais radicais, né? Que é pelo financiamento em programas públicos de cultura, e não de cunho privado, né? A Carolina coloca: discordo muito dessa ideia, não acredito que quem vence é quem quer uma cultura privada. A luta cultural é de todos os artistas, para todos. A Lei Rouanet tem mais aspectos positivos que negativos. Sim, a luta é de todos, Carolina, é de todos. Eu só não acho que a Lei Rouanet tem aspectos mais
positivos que negativos. Eu realmente acho que ela tem, acho que é o contrário, a gente pode fazer esse debate. Eu acho que a Lei Rouanet tem aspectos mais negativos, né? Ela não são muitos que chegam. Ela, eu acho que o primeiro já é justamente o de que o projeto pode prever no seu orçamento um aporte muito grande para a divulgação da marca. Então, a marca faz divulgação com dinheiro público. A possibilidade de cobrança de ingresso, o que já cria uma barreira de acesso. O fato de quem decide é a empresa privada, e se a empresa privada decide a partir do seu interesse de divulgação, e não por um programa de cultura, de um projeto de cultura, por uma estratégia de cultura. A empresa ela vai financiar espetáculos a partir do seu interesse de marketing e não a partir de uma estratégia pública de cultura, né? de uma ideia de Estado. E aí eu acho que já é o grande problema, né? Porque a gente precisa no Brasil é uma política de Estado para a cultura, que tenha um norte, que tenha uma estratégia, que tenha um programa criado coletivamente. O que a empresa... Veja, eu não estou dizendo que a empresa não pode financiar. Eu acho que qualquer empresa tem direito de financiar qualquer espetáculo que ela queira financiar. Se a empresa tem lucro, que coloque esse lucro a serviço da cultura, mas não utilizando renúncia fiscal, não tirando do Estado, ou por meio de esferas Estado e sociedade civil, como é o Sistema Nacional de Cultura, não tirando recursos daí, porque eu vou até, não sei, Carolina, eu não sei se você é artista, né? Ou se você tem esse interesse. Eu lembro, quando você pega o que a gente tem um valor que o governo separa para a Lei Rouanet, né? Então o governo fala assim, esse ano o Estado está disposto a renunciar até tanto em nome da cultura, renunciar em termos de receber imposto. Então o Estado fala assim, a gente vai renunciar até tanto, está aqui. E o Estado vai dar, vai propiciar, em termos de financiamento público, tanto. Se você olhar, Carolina, se você pegar esses dados ano a ano, sempre, historicamente, o Estado disponibiliza muito mais dinheiro para a Lei Rouanet do que para financiamento público. É horroroso, o grau de discrepância aí é gigantesco. Ou seja, o poder, o controle sobre projetos de cultura está muito mais na mão das empresas privadas do que do Estado. Houve um tempo, lá na época quando o Lula era governo, e a gente tinha uma disputa com o governo com o Lula muito grande, que a gente queria maior investimento no investimento público na cultura, investimento público direto. Eu lembro que uma das propostas do governo, que foi escabrosa, era: se no ano o governo liberar X para a Lei Rouanet, a gente libera X para financiamento direto. E a gente falou assim, cara, mas é escabroso, porque então a gente tem que torcer para o governo dar dinheiro para as empresas fazerem cultura, para que aí a gente tenha dinheiro para o governo fazer cultura em linha direta. Quem vai determinar o financiamento, então, é o interesse do privado. Quem vai determinar o valor do financiamento público vai ser o interesse do valor privado. Isso é escabroso, né? Fazendo uma comparação que não é muito escabrosa, que eu acho que é a mesma coisa do que a gente fala do FIES, né? A gente do FIES e fala do ProUni, né? Que é essa coisa de você fazer uma faculdade privada com o Estado pagando, né? Ou o Estado te emprestando dinheiro, que é o caso do FIES. Isso é horroroso, né? Porque o papel do Estado é ele oferecer uma universidade pública e não bancar o aluno numa universidade privada, que no final das contas é uma proposta liberal lá dos vouchers, né? Se não me engano, acho que é esse o termo, né? É proposta liberal, né? Qual que é a proposta liberal para a educação? O governo colocar dinheiro na universidade privada, para a universidade privada dar vaga para o aluno. É a mesma coisa acontecendo na cultura. O que a gente defende é o financiamento direto, né? Com projetos que atendam a um macro planejamento cultural para o país. Veja, repito, não somos contra a ideia da empresa privada financiar um espetáculo. Se uma empresa privada fala assim, olha, aquele espetáculo é bacana, eu vou pôr dinheiro ali. Não tem problema.
né? Não tem problema. O problema é quando ela quer que isso seja descontado da sua folha de pagamento. Perdão, do seu imposto de renda, né? Não vamos esquecer, mais uma vez, a empresa vai escolher o espetáculo de acordo com o seu interesse de marketing. Então, não é justo que o seu interesse de marketing seja bancado com dinheiro público. Que as empresas financiem, não tem problema nenhum, que ela tem lucro, elas têm lucros, né? Que ela pega parte do seu lucro e aí faz a sua propaganda, faz, enfim, né? Isso seria, aí sim, aí é justo. Ah, o Luiz Sérgio coloca Kékia, eu vou mais longe. Gustavo Lima versus Anitta é a versão nacional da luta do midterm republicanos versus democratas. A Anitta é a musa da diversidade democrata. Eu concordo plenamente, né? A luta do midterm que ele está falando é que lá nos Estados Unidos as eleições para o Congresso elas são feitas no meio do mandato do presidente, né? Então, um dos grandes testes para saber o quanto o presidente está sendo bem apoiado ou não são as eleições do midterm, porque se é um presidente republicano que está fazendo um mandato que as pessoas acham legal, as pessoas vão acabar votando em muitos deputados e senadores republicanos. Às vezes é uma forma que o povo tem para dizer se o mandato é tão ruim que eu vou votar no outro. E aí o presidente é de um partido, mas a maioria do Congresso é do outro partido, que acaba criando grandes problemas para o presidente. E aqui eu sei que o Sérgio está fazendo isso no sentido de que no final é tudo igual, né? É uma disputa entre iguais, pessoas que estão do mesmo lado, né? O Roberto coloca desvio o dinheiro da saúde e educação para alienar o povo, né? Que é esse caso dos shows das cidades. Artistas e trabalhadores da cultura locais ficam sem ter como trabalhar em suas cidades também por causa dessa grande produção que a Lavínia coloca, né? O Márcio coloca legal o nome desse livro, eu não sei de qual livro que ele está falando, me fala aí, Máximo, que eu não sei se foi algum livro que eu citei aqui ou alguém citou. Lavínia coloca, camarada, trabalho com arte e com cultura, participo de uma cooperativa de trabalhadores de arte e da cultura, além de também integrar coletivos regionais e nacionais. A Lavínia coloca, a Colina coloca outra coisa. Há uma grande diferença aí. Os shows da prefeitura não são pagos sem cuidado de poder. Então, é verdade, Claudina. Assim, eu não sei se eu acho que não sei se eu fiz essa distinção, se ela foi muito clara ou não quando eu falei. No fundo, a Lei Rouanet e o dinheiro da prefeitura, todos são dinheiro de impostos, né? A Lei Rouanet, a empresa não paga o imposto quando ela financia o artista, então é dinheiro do imposto também. O que acontece é que a prefeitura paga diretamente aos artistas. Aí tem algo que é interessante de colocar, que a Carolina coloca, né? As prefeituras podem e devem fazer as suas festas, né? E às vezes é importante ter um artista grande ali para poder atrair público e tal, a gente entende isso, né? Mas também isso não pode ser, feito de forma irresponsável. 2, pelo gosto individual dos governos, como essa prefeita da cidade que eu falei agora, Teolândia, que disse que escolheu o Gustavo Lima porque ela tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente. 3, sem o controle social, né? Sem que as pessoas da cidade, os artistas da cidade e da região façam um amplo debate sobre que tipo de cultura se quer para a cidade, né? Porque no final, quando a gente está falando da prefeitura que contrata esse ou aquele, esse já é o final da conta, né? O processo vem antes, né? Só proibir não resolve nada, né? Agora não vai ter show de ninguém. Pô, mas aí não vai ter show do grande nem do pequeno, né? Não é disso que a gente está falando. E aí eu concordo com você, Carolina. O debate vem antes. Qual que é a política de cultura do país? Qual que é a estratégia de cultura que se quer para o país? E como isso se reproduz nos estados e nas cidades, né? Porque enquanto não se tiver esse amplo debate sobre a cultura que se quer para o país, vai acontecer esse monte de coisa absurda, né? E como a gente personaliza tudo no país, né? É o fulano, é o ciclano, é o beltrana, a gente está discutindo os indivíduos e não estamos discutindo as estruturas. E o que tem que fazer é o debate das estruturas, né? Também é parte do motivo de estarmos nesse atoleiro a falta de discutir as estruturas. O Luiz Sérgio coloca, as pessoas estão precisando desses empregos,
Obviamente, porque latifundiários não precisam de mão de obra e nem existem mais indústrias que usam RH intensivo porque desindustrializou. Aí todo mundo vende cerveja. Exatamente, Luiz Sérgio. Isso é muito sensível, né? Porque também não adianta fazer um discurso da moralidade e deixar as pessoas a ver navios, né? Quem lê essa matéria sobre esse show que foi cancelado amanhã é desesperador você ver a situação das pessoas, né? Então, a justiça diz: a cidade passou por uma enchente, não pode gastar dinheiro com o show. E aí as pessoas que moram na cidade, que acabaram fazendo protesto, queimando pneu na avenida, falam assim: nossa, mas a única forma que ele tem de sobreviver às enchentes é de vender as coisas nesse show. Olha, e por que elas estão dizendo isso? Porque não existe nenhum tipo de assistência social real para as pessoas que estão na enchente. Então é um discurso falso e hipócrita por parte da justiça, por parte da prefeita, por parte do músico, e no final quem está se ferrando é a população, que está tentando se virar do jeito que pode, né? E a Carolina coloca: o problema pior é a cooptação de um tipo de pensamento mercadológico que direciona a cultura para lixos como tal o sertanejo universitário. O problema não é a Lei Rouanet. Então, Carolina, mas é justamente isso. É a Lei Rouanet porque a Lei Rouanet coloca na mão das empresas escolher quem vai fazer o show. Né? Essa que é a grande questão. É óbvio, se você está falando de uma grande empresa que quer fazer um show com, sei lá, 20 mil pessoas, ela vai escolher o Gustavo Lima ou ela vai escolher um compositor que faz um tipo de linguagem artística mais experimental. Né? Ela vai escolher o Gustavo Lima, porque é justamente isso, Carolina. Como a Lei Rouanet coloca todo o processo de decisão na mão das empresas, são as empresas que dizem quem vai fazer show, não é o Estado, não é a população. Torna a dizer, o artista entra com o processo na Lei Rouanet. Vários artistas ganham, são reconhecidos pela Lei Rouanet. Mas a Lei Rouanet não põe dinheiro na mão deles, quem põe é a empresa. O artista bate na porta da empresa, a empresa vai olhar o projeto e fala assim: seu projeto é legal, ou ela vai dizer seu projeto não é legal. A empresa vai procurar projetos que lhe dê retorno de imagem. A empresa vai fazer projetos que tenha milhares de pessoas, que apareça na TV, que apareça nos jornais, né? Então, e quem está aparecendo isso hoje, por conta da indústria cultural, é esse tipo de música. Não existe nenhum tipo de controle de. Esse não é o melhor termo, mas enfim, controle de qualidade social, qualidade política, qualidade cultural na Lei Rouanet, né? Ela não é feita para isso, né? O Thierry coloca: é muito importante que isso esteja sendo dito. Que parabéns, camarada, obrigado. O Newton manda aqui uns corações bacanas. O Luiz Sérgio coloca: Carolina, dessa vez concordo. O problema não é só a Lei Rouanet, até o Geisel falava mal dos nossos empresariados. Pois então, por isso que eu estou dizendo assim: a gente tem que discutir a estrutura, né? A gente tem que discutir os processos, o que a gente quer para a cultura do país, né? Agora, como eu reitero, né? A Lei Rouanet, ela é o próprio sentido do pensamento mercadológico. Não dá para dissociar o pensamento mercadológico da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet ela acaba colocando a produção cultural dentro do interesse da empresa, e aí a empresa vai buscar. Poderia ter existido, torna a dizer, existem empresas que querem fazer um bom financiamento da Lei Rouanet? Existem, né? Uma ou outra deve ter. Existem alguns projetos pequenos que são interessantes e financiados pela Lei Rouanet, mas eles são exceção. Eles são algo fora da curva dentro da Lei Rouanet, né? Eles são alguns abnegados empresários que falam assim: eu quero fazer isso aqui de interessante. Sim, mas isso é da vontade do indivíduo e não dos princípios da lei. O Luiz Sérgio coloca: a cultura, na verdade, é questão de interesse e segurança nacional, tanto que a circulação das informações, claro que não se deve querer controlar, senão vira ditadura. Exatamente, né? Controlar, mas virar uma questão nacional. Eu estou fazendo um curso de História do Cinema do Brasil com o Celso Sabadin, que é um crítico brasileiro muito interessante. E ele lembra que acho que aquele ator Paulo José falava que o cinema é tão importante que deveria ser questão de
segurança nacional, né? É isso, a cultura é uma questão de segurança nacional. Roberto coloca, os anticomunistas chamam Gorky de panfletário e criticam sua arte, mas a direita faz o mesmo. Exatamente, né? Eu sou um defensor da arte panfletária também, né? Não somente. Eu acho que existem bons panfletos e maus panfletos. O Roberto coloca, a cultura se torna uma arma ideológica entre duas ideologias diferentes e geram seus contrários. Exemplo admirável Mundo Novo versus 1984. Exatamente. O Leandro Cantelli coloca aqui, muito bom, Keca, você é referência, só força, camarada. Valeu, tamo junto. O Luiz Sérgio coloca, sim, parabéns, o Keca está agudo cada vez mais. Mas agora, o lance, como é a história do PCO, quanto tempo será que vai demorar para começar a ter um tipo manual de operação do YouTube? Eles vão dizer que comunismo igual nazismo. Então, quando a gente fala de cultura, o YouTube é um processo cultural, né? Ele está moldando. Olha que interessante, olha como a cultura é uma questão de interesse nacional, né? O YouTube, ele gera cultura, ele gera troca de representações, troca de ideias, troca de posicionamentos, tudo isso gera um campo de comunicação, né? Mas o YouTube é controlado por algoritmos. E então, o que a gente pode dizer é que a produção de pensamento hoje no Brasil, sendo um país que se utiliza muito desses veículos, ele é controlado por algoritmos. Mas os algoritmos também não existem soltos no espaço. Os algoritmos têm donos. Então, as redes sociais, elas também são forma de controle ideológico gigantesco. Enquanto alguns veículos parece que extrapolam, eles também são cerceados, como é o caso dos camaradas do PCO, que tiveram suas redes suspensas, né, pelo Alexandre de Moraes, né? O Neuto coloca, prezado, você considera que cultura e propaganda se misturam, devem se misturar ou precisam ser instâncias separadas? Ótima pergunta, Neuto. Depende do que você está querendo dizer com propaganda. Se eu pensar na propaganda mercadológica, né, a propaganda que o mercado faz, é bom que ela fique distante. Agora, se você pensar na propaganda, dentro do aspecto da propaganda ideológica, eu acho que ela está dentro, né? Veja, a propaganda, ela é uma forma de interferir na cultura. Lembra que eu falei do Raymond Williams? Existem sujeitos que interferem na cultura, avançando. A propaganda é uma forma de interferir na cultura. De alguma forma, de alguma maneira, então, a propaganda e cultura não se misturam. Elas fazem parte do mesmo processo, né? Então, a propaganda, ela é uma forma de interferir na cultura. Se a gente pensar no que o Lenin coloca como propaganda, a propaganda é alguma coisa que fica no que hoje a gente chama de divulgação científica, de conhecimento facilitado. A propaganda nem é uma explicação ligeira sobre algo, mas nem a propaganda é necessariamente o aprofundamento científico sobre algo. A propaganda é um se colocar, é um informar com maior densidade, com maior profundidade um determinado tema. Fazendo isso a partir de relações, a partir de significações culturais, para que o apresentar do tema se torne mais fácil e alcance mais pessoas. O que era a propaganda que o Lenin colocava? O Lenin deixava claro o seguinte, que fazer propaganda é explicar algo para as pessoas numa perspectiva mais profunda e mais sistêmica, né? Então o Lenin falava assim, olha, quando a gente vai falar, esse é o exemplo que ele coloca, se eu não me engano, no que fazer, né? Quando a gente vai falar de alguém, né, sobre aquela mulher que foi despejada, aquela mulher com seus filhos que foram despejados da casa, não é só dizer que ela foi despejada porque o dono da casa queria, mas por que ela tinha que morar de aluguel? Por que o dono da casa, né? Pois bem, então a propaganda é isso. Um dos veículos de se fazer propaganda é a arte, né? A agitação e propaganda através do teatro, através da literatura. O camarada citou o Gorky, né? Tudo isso é uma forma de fazer propaganda. Então a propaganda não está separada.
também não está misturada. Ela faz parte. Ela faz parte do processo. Agora, a propaganda, ela pode ser, já citei aqui em outra análise, né? Leia o que o Hitler falava sobre propaganda no livro dele, Minha Luta. Enquanto o Hitler diz que a propaganda tem que ser alguma coisa emocional, que mantém as pessoas mitificadas, criando a ideia de que só tem um inimigo e atribuindo a esse inimigo todas as culpas. Isso é o que está no Minha Luta, né? Então, Hitler escolheu os judeus. Os comunistas são judeus, né? Os progressistas são judeus. Os grandes capitalistas são judeus. Enquanto a propaganda para um é mitificadora, para os comunistas ela é esclarecedora. Ela está no campo da razão. Mas ela pode ser feita através das atividades culturais. Mesmo quando ela não é feita por atividades culturais, a propaganda tem o papel de acelerar a cultura como um todo, a cultura no seu sentido amplo, né? Como eu falei, o Raymond Williams fala que esses aceleradores da cultura, né, acontecem no campo da arte, no campo da ciência, no campo da filosofia. Então, a propaganda entra nesse aspecto. A Carolina ainda crê que o problema é o delírio liberalizante e aspecto mercadológico que esses grupos impõem, não é a lei Rouanet. O necessário é uma apropriação correta e produzir cultura popular. Concordo. Mas aí, Carolina, você está falando muito mais do que a gente está defendendo aqui, que é o Sistema Nacional de Cultura. Eu te convido, Carolina, não sei se você conhece, se você já conhece, eu peço desculpa por estar sendo redundante contigo, mas procura o artigo 216-A da Constituição, que ali está o Sistema Nacional de Cultura. Você vai ver que o que você está falando está ali, né? Não está na Lei Rouanet. Né? Se você pegar a própria lei para ler e fazer alguma comparativa entre ambas, você vai ver que o que você está falando é justamente do Sistema Nacional. Né? O Roberto lembra que são produtos, são mercadorias. O Luiz Sérgio coloca claro, né? Eu fui advogado da Degustarte anos, desde sempre foi assim. Degustarte era o canecão, que era maravilhoso, por sinal. Mas que a coisa que tem a renúncia à bilheteria impede a devolução para o erário. Caso ao menos modificasse a lei para poder haver a exploração ampla do público, já que é para ser assim, ao menos não haveria as loucuras de gratuidade atuais. Uma das questões, né, o Márcio falou do livro do Homo Soviéticos, né? Legal, lá, Márcio. O Luiz Sérgio falou sobre essa questão da Lei Rouanet. Um dos debates que se fez já há muito tempo é de captar o dinheiro público, né? Então, assim, olha, a empresa ela quer financiar a cultura e quer ter um abatimento dos seus recursos, do que ela vai pagar no imposto de renda. Ótimo, então que esse dinheiro seja depositado não no grupo de arte diretamente, mas no Fundo Nacional de Cultura. Então, se eu sou uma empresa X, eu quero lá disponibilizar 2 milhões para a cultura, eu não vou escolher um grupo. Eu quero esse grupo e não aquele. Mas esse aqui é um grupo muito mercadoria. Aquele lá é mais... Não, mas eu quero esse mercadoria. Não, a empresa pega o dinheiro e coloca no fundo. Né? E ela não sabe para onde esse dinheiro vai. O que essa empresa vai ter é o abatimento do seu imposto de renda relativo a esse valor, né? Uma porcentagem desse valor, vai ter seu nome veiculado de alguma forma, como uma empresa amiga da cultura, enfim, né? É uma possibilidade que se debate em vários níveis, né, no nível estadual, municipal, enfim, é uma possibilidade, né, de envolver as empresas privadas com mais recursos, indo para o fundo, porque o fundo quem administra é o Sistema Nacional de Cultura, né? Mas o caso é que a Lei Rouanet, ela sempre vai ficar nesse estica e puxa. Os produtores tentando algo mais, como a Carolina coloca, né, de sentido público, e os financiadores privados sempre tentando colocar alguma coisa mais de interesse dos seus interesses privados, né? A ideia é tirar completamente das mãos dos interesses privados. A Carolina fala, eu adorei esse debate hoje, creio que entendi a posição, estou aprendendo muito com vocês. Obrigado pela oportunidade de matar meus pensamentos. Carolina, eu que agradeço, porque é muito legal debater contigo, porque você também nos força a pensar mais sobre o que a gente está querendo dizer, né? Isso é muito bom. Por isso que eu acho que o debate é uma das grandes invenções da humanidade. Aliás, a gente está indo já 1h40, está alongando muito, muito legal. Assim, eu realmente achei que as pessoas iam se interessar pouco pelo debate da cultura e é um dos debates que mais está rendendo. Estou muito feliz com isso.
O Luiz Sérgio coloca: a estrutura da cultura do BR é boa para a produção do My Fair Lady ou Pygmalion, porque aí agrada as pessoas por motivos declaráveis em público ou não, e o sintoma é quantas produções desse tipo tem hoje. Pois é, Luiz Sérgio, é o grande mercado, né? Você sabe que nos anos 90, começo dos anos 2000, um dos grandes mercados no teatro que surgiu foi um dos grandes musicais, né? Sobretudo os grandes musicais que aconteciam na Broadway, né? Que acontecem na Broadway, que eram agenciados por uma empresa mexicana que criou uma extensão no Brasil, a ponto de, às vezes, reformar o teatro para caber o espetáculo lá dentro. Só que o espetáculo chega pronto, né? A marcação, o figurino, tudo é aquele do show dos Estados Unidos. Ele tem que ser reproduzido aqui por artistas brasileiros. De tal forma que se você pega o avião, vê o show vê o show na Broadway e depois vem ver no Brasil, você veja o mesmo show, né? Que é o padrão de qualidade McDonald's no teatro musical. O camarada está dando boa noite, dizendo que os algoritmos dominantes são os algoritmos da classe dominante, exatamente, né? É uma atualização do Marx, né? Quando o Marx fala que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, hoje o que a gente pode dizer é que são os algoritmos dominantes, são os algoritmos da classe dominante, como o Antônio colocou. O Paulo coloca: quando estamos imbuídos de uma ideia, vamos propagandeá-la até meio que sem querer. Exatamente, Paulo, sabe que eu estava conversando com uma camarada hoje de um filme, que eu achei um filme horroroso, por sinal, cheio de preconceitos, né? E eu falei assim, mas o cara quando escreve um roteiro desse, ele não está escrevendo, às vezes o cara não escreve por mal, às vezes o cara não fala assim, olha, eu quero fazer um filme cheio de preconceito contra as pessoas da Ásia Menor, do Oriente Médio. Ele só está reproduzindo o que está posto, né? E isso torna tudo muito mais cruel, porque seria fácil você denunciar as pessoas porque elas estão fazendo uma obra de arte extremamente negativa. Agora, quando a coisa está posta e as pessoas só estão reproduzindo, como é que você denuncia isso, né? Como é que você atua contra isso se isso é algo que todo mundo está achando que é normal? Se isso está normatizado, né? O Luiz Sérgio coloca: Kekia, você acha que existe propaganda mais forte para a juventude que os joguinhos iguais? Minha filha joga que ela aprende e que se ela é um rapper e a casa dela tem 3 mil metros quadrados, chiquésima e uma Ferrari. Então, Luiz Sérgio, é muito legal isso que você coloca, né? Muito triste, na verdade, mas para a gente debater é interessante, porque eu acredito muito que os jogos eletrônicos, o computador, enfim, eles têm um controle sobre a gente muito grande, porque eles nos tomam por vários sentidos ao mesmo tempo, né? Lembrando aquele livro do McLuhan, né? Que os meios eles se tornam extensões do nosso corpo. O nosso corpo hoje você fica todo focado. Então é a tela, é o colorido, é o auditivo, é o tátil, é as narrativas que cada jogo tem, que são narrativas profundas. Então você tem que se enfiar dentro dessa narrativa. Só que diferente de um livro ou de um filme, que a narrativa ela já é fechada, a narrativa do jogo ela se abre, né? Então o jogo ele tem muitas alternativas de possibilidades do que vai acontecer dentro dele. E me parece que, sobretudo a juventude é muito tomada por isso, né? Pode parecer um papo de velho, né? Porque antigamente se falava que história de quadrinhos fazia isso e tal, mas não acho que não seja isso não. Eu acredito que os jogos eles têm uma possibilidade de nos sequestrar por alguns momentos e de nos fazer mergulhar naquela narrativa com muita profundidade, assim, né? Eu acho que isso é muito perigoso, porque me parece que cada vez mais a ideia é fazer com que os jogos e esses divertimentos sejam muito parecidos com a vida real. A gente já tem essa ideia do metaverso que as pessoas colocam, né? Enfim, de fazer com que a fronteira, né, os muros que separem as experiências reais e as experiências virtuais fiquem cada vez mais diluído, cada vez mais fluido. E eu acho que isso tem algum grau de perigo, sim. E lembrando sempre que, né, como falamos agora há pouco, o Antônio lembrou, tudo isso tem dono, né? Tudo isso está sob controle de alguém, né? Não assistiu, o Luiz Sérgio fala do filme alemão de Neverending Story, o Nada e a Esperança. Vou procurar. Eu não lembro de ter assistido.
Mas tem um filme muito bom chamado Videodrome. Não sei se já assistiu o Videodrome acho que do Soderbergh, eu acho que é do Soderbergh, que é bem interessante, que fala sobre isso também, uma produção acho que dos anos 80, bem interessante. Bem, camaradas, estamos chegando aqui a quase 2 horas de transmissão. É, é, Foi bastante longo, foi bem legal, gostei demais, assim, vários comentários. É, e aí, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que esse tema não iria render tanto. É isso, camaradas. Vamos aí lutar por uma política pública para a cultura, com recorte classista em defesa da classe trabalhadora, que a gente consiga delimitar o campo do que é arte enquanto indústria privada, enquanto interesse privado, e o que é arte enquanto interesse coletivo, interesse público, interesse da classe trabalhadora, que a gente possa lutar por nossos artistas, pelas nossas referências culturais, que a gente possa voltar a ter uma arte que comunique à classe trabalhadora, né? Que fale dos nossos valores, dos nossos interesses, das nossas necessidades, que a gente possa ter nossas próprias instituições artísticas, que os grupos de teatro, de música, de dança, de filme, enfim, da classe trabalhadora, para interesse da classe trabalhadora, possa voltar a existir, preferencialmente financiado pela própria classe trabalhadora, e que a gente possa ter uma arte que nos faça crescer e desenvolver como seres humanos em geral, mas sobretudo como uma classe em luta buscando a emancipação de toda a humanidade. Valeu, camaradas, como a gente sempre fala aqui, nunca estivemos tão longe da revolução e justamente por isso ela nunca foi tão necessária. Abraços e boa semana a todos e todas.